Fala galera, eu sou o Matheus e neste vídeo eu vou te mostrar como gerar cotas infinitas com esses 6 fundos mobiliários. Lembrando, esses 6 fundos mobiliários são base 10, então é bem tranquilo você conseguir gerar cotas infinitas com todos esses 6. E para quem não sabe o que é cota infinita, nada mais é do que o seu investimento se autossustentar. Eu vou te dar um exemplo. Digamos que você compre um fundo imobiliário a R$10. Para você conseguir gerar cotas infinitas com esse fundo imobiliário, ele deve ser capaz sozinho de todo mês gerar também R$10. Que aí, com aquele dividendo, você vai conseguir comprar novas cotas do fundo imobiliário. E eu vou te mostrar quanto investir em cada um desses fundos imobiliários para você gerar cotas infinitas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já o convido, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo como esse. Vamos começar então direto ao ponto. O nosso primeiro é o velho MXRF11, que é o maior fundo imobiliário da Bolsa de Valores em relação ao número de cotistas. Ele possui quase 1 milhão de cotistas e atualmente está com dividend yield de mais de 12% e está sendo negociado a R$10,46. Quando a gente compara isso com seu valor patrimonial de R$10,10, vimos que ele está aproximadamente 4% de valor mais caro em relação ao seu valor patrimonial. Só que os outros fundos imobiliários, todos eles possuem aí o valor da cota menor do que R$10. Vamos aqui então ver algumas características do fundo e quanto que a gente precisa investir no MXRF11 para gerar cotas infinitas. Temos aqui que ele é bem antigo, ele teve seu início em 2012 e possui um patrimônio líquido superior a R$2 bilhões. Ele é gerido pela XP, administrado pelo BTG Pactual, que cobra uma taxa de administração bem tranquila, apenas 0,90% ao ano. Quanto à carteira do fundo imobiliário, atualmente está da seguinte forma: 75% em CRI, 4% em caixa, 16% em cotas de outros fundos imobiliários e 5% em permutas financeiras. E um detalhe importante, o MXRF11 estava aí no processo de emitir novas cotas, então provavelmente esses percentuais aqui vão alterar um pouco. E agora que você já conhece um pouco do fundo imobiliário, vamos aqui aos cálculos. Aqui eu joguei o seguinte, eu joguei o valor da cotação R$10,46, o valor dos proventos R$1,32 no último ano, e aqui eu apenas dividi por 12 para a gente ver uma média. Temos aí uma média então de aproximadamente 11 centavos. Então, para a gente fazer aí cotas infinitas com fundo imobiliário, a gente precisa comprar 96 cotas, ou seja, um investimento de aproximadamente R$1.004. Com isso, a expectativa de provento mensal é de aproximadamente R$10,50. E como atualmente ele está sendo negociado a R$10,46, temos aí aquele efeito de cotas infinitas. E um detalhe importante, como estamos falando aqui de renda variável, a gente já sabe que o valor da cota pode alterar tanto para cima quanto para baixo, e o valor do dividendo também pode alterar tanto para cima quanto para baixo. Então, se você quiser garantir aí a geração de cotas infinitas com o MXRF11, o ideal é você comprar um pouco mais de cotas. Vamos então ao nosso próximo fundo imobiliário. E aqui temos o VGIR11, muitos chamam de VG11. Veja que ele está com dividend yield de pouco mais de 15%, na minha opinião, um excelente dividend yield, e está sendo negociado a R$9,51. Se a gente compara isso com seu valor patrimonial de R$9,65, a gente vê que ele está com aproximadamente 1% de valor mais barato em relação ao seu valor patrimonial. Vamos então aqui ver algumas características do fundo e quanto é preciso investir para gerar cotas infinitas com o VG11. Temos aqui que ele teve seu início em 2018, então já está no mercado há bastante tempo, é gerido pela Valora e administrado e escriturado pelo BTG Pactual, que cobram as seguintes taxas. Temos aqui uma taxa de gestão de 0,80% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. Temos também uma taxa de administração de 0,20% ao ano também sobre o patrimônio líquido do fundo. Temos também uma taxa de escrituração limitada a 0,06% ao ano também sobre o patrimônio líquido do fundo. E ainda temos uma taxa de performance de 20% do que excedeu o CDI, que a minha companhia já sabe, não sou muito chegado em taxa de performance. Quanto à carteira de investimento do VG11, ele é bem diversificado e possui 100% da sua carteira em CRIs.
que nada mais é do que um crédito imobiliário. E jogando todos esses dados aqui na nossa planilha, a gente tem o seguinte, deixa eu ir lá, colocar aqui no preto, tá aqui o valor da cotação atual, os proventos pagos no último ano, aqui eu dividi por 12 para a gente ver uma média mensal, a gente precisa comprar 77 cotas, o que dá o total de investimento de R$ 732,27. Com isso, temos aí uma projeção de proventos de R$ 9,63. E como ele está sendo negociado a R$ 9,51, temos aí novamente aquele efeito de cotas infinitas. Se você quiser garantir a geração de cotas infinitas com esse fundo imobiliário, o ideal é comprar um pouco mais de cotas, porque o valor da cotação pode alterar para cima e para baixo, e o valor do dividendo também pode alterar tanto para cima quanto para baixo. Vamos então ao nosso próximo fundo imobiliário. E aqui temos o BTCI11. Veja que atualmente ele está com um dividend yield de pouco mais de 13% e está sendo negociado a R$ 9,48. E aqui provavelmente algumas pessoas devem se assustar, porque vê que no último ano estava sendo negociado a quase R$ 90, com uma desvalorização de mais de 80%. Calma, fica tranquilo, porque isso aqui foi devido ao desdobramento de cotas, ou seja, cada cota do fundo imobiliário virou aí novas cotas de valor menor, por isso que atualmente ele está sendo negociado a 9,48, não foi porque ele caiu bastante, né? Foi esse desdobramento. E quando a gente compara o seu valor de negociação com o seu valor patrimonial de R$ 10,31, vimos que atualmente o BTCI11 está com 8% de desconto frente ao seu valor patrimonial. Quanto a algumas características do fundo, primeiro eu gostaria de destacar que o fundo teve seu início em maio de 2008, então está aí no mercado há bastante tempo, com o perfil high grade, ou seja, ele busca investir em ativos mais seguros. Na minha opinião, isso aí é bem interessante. Ele é gerido pelo BTG Pactual e administrado também pelo BTG Pactual, que cobra uma taxa de administração bem tranquila de 0,95% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, e ele não possui taxa de performance. Quanto à carteira de investimento do BTCI11, ele possui vários ativos aí no seu portfólio. São todos esses CRIs que você está vendo passar aí na tela, possuindo aí 84,6% de participação na carteira do fundo. Temos também esses fundos imobiliários com participação de 8,1% e ele ainda possui 7,4% aproximadamente em caixa. E agora que a gente já sabe alguns dados, os mais relevantes, né, do BTCI11, vamos ver quanto que a gente precisa investir nele para gerar cotas infinitas. Joguei aqui novamente o valor da cotação, os proventos pagos no último ano, aqui eu dividi por 12 para a gente ver uma média mensal. Temos aqui 91 cotas, o que dá um total de investimento de R$ 862,68, com uma projeção de dividendo de R$ 9,50 todos os meses. E como ele está sendo negociado atualmente a 9,48, temos novamente aquele efeito de cotas infinitas. Mas lembrando, o ideal é comprar um pouco mais de cotas. Vamos então ao nosso próximo fundo imobiliário. Esse aqui já é bem famoso, então vou falar rapidamente sobre ele, o VGHF11. Atualmente ele está com dividend yield de mais de 12% e está sendo negociado a R$ 9,73. Ele também está um pouco mais caro do que o seu valor patrimonial, que está em R$ 9,43. Temos aqui então um PVP de 1,03, ou seja, aproximadamente 3% de valor mais caro em relação ao seu valor patrimonial. E ele também está passando aí por um processo de emissão de novas cotas, então se você quiser participar aí, fica bem atento ao VGHF11. Quanto às suas características gerais, temos aqui o seguinte: ele teve seu início em 2021, então é relativamente novo aí no mercado, é gerido pela Valora e administrado pelo Banco da Ecoval, que cobram as seguintes taxas. Vamos lá, temos aqui uma taxa de administração e gestão de 0,90% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo e ele ainda possui uma taxa de performance. Na minha opinião, muita gente já sabe, não gosto de taxa de performance. Quanto à carteira do fundo, temos aí que atualmente ele já está bem diversificado na questão de classe de ativos. Ele possui quase 63% em CRIs, temos aqui 5,2% em fundos de investimento em direito creditório, temos aqui quase 26% em cotas de outros fundos imobiliários e ele ainda possui participação em ações e sociedades de propósito específico. Esse fundo aqui também é bem diversificado. Vamos então aqui ver quanto investir no VGHF11 para a gente gerar cotas infinitas. Vamos lá aqui na nossa velha planilha, joguei aqui novamente o valor da cotação, os proventos no último ano, dividir por 12 para a gente ver a média mensal, e temos aí que a gente precisa comprar 93 cotas, o que dá um total de investimento de quase R$ 905.
Com isso, olha só a projeção de dividendo mensal, 9,77. Como o fundo atualmente está em 9,73, temos aí aquele efeito de cotas infinitas. Já o próximo ativo que eu vou falar aqui não é um fundo imobiliário, mas sim um fiagro. Também já é bem famoso, é o VGIA11, que atualmente está com dividend yield de mais de 18% e está sendo negociado a R$ 9,43. Quando a gente compara isso com o seu valor patrimonial de R$ 9,52, ele está basicamente aí no preço justo, né? Com aproximadamente 1% de desconto frente ao seu valor patrimonial. Com algumas características gerais, temos aqui o seguinte: ele teve seu início em 2021, então também é bem novo aí no mercado, é gerido também pela Valora e administrado também pelo BTG Pactual, que cobram as seguintes taxas. Vamos lá. Temos aqui uma taxa de administração e gestão de 1,15% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. Temos também uma taxa de escrituração de 0,05% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. Temos também uma taxa de performance de 10% do que exceder o CDI. Para quem me acompanha, novamente já sabe, não sou muito chegado em taxa de performance. Quanto à carteira dele, ele possui 100% da sua carteira alocadas em CRAs, que nada mais é do que um crédito aí para o segmento do agronegócio. E só para te mostrar, comparando com todos esses outros fundos imobiliários que eu passei, esse aqui possui, na minha opinião, uma baixa diversificação, com apenas esses CRAs aí na sua carteira. Mas vamos lá ver quanto investir no VGIA11, que é um fiagro aí até então bem famoso, né? Temos aqui novamente o valor da cota, temos aqui os proventos pagos no último ano, dividir por 12 para ver uma média mensal. A gente precisaria investir 65 cotas, ou seja, R$ 612,95. Temos aí então uma projeção de dividendo de 9,53 mensal. Como atualmente ele está sendo negociado a 9,43, temos aí novamente aquele efeito de cotas infinitas. E já que eu passei vários fundos imobiliários de papel, temos aí também fundos imobiliários híbridos e até um fiagro, vou entrar agora a respeito de um fundo imobiliário de tijolo. E aqui temos o GALG11, do segmento de logística. Temos aí um dividend yield de 10,75% e atualmente ele está sendo negociado a R$ 9,12. Se a gente compara isso com seu valor patrimonial de 9,16, ele basicamente está no preço justo. Ó. 9,16 aqui, valor patrimonial, sendo negociado a R$ 9,12, um desconto então de aproximadamente 4 centavos. Vamos ver aqui então algumas características do fundo. Ele é administrado pela BRL Trust e tem como consultor imobiliário a Guardiã Gestora, que cobram as seguintes taxas. Temos aqui uma taxa de administração de 0,95% ao ano a 1,01% ao ano, em regra de cascata conforme o regulamento do fundo. Temos também uma taxa de performance sobre o que excedeu o benchmark. Para quem não sabe o que é benchmark, é uma rentabilidade alvo, no caso IPCA mais 6% ao ano. E apesar de eu não gostar de taxa de performance, na minha opinião, um benchmark assim é bem tranquilo, porque realmente é muito difícil um fundo aí, principalmente de tijolo, alcançar essa rentabilidade. Então, se o gestor consegue alcançar essa rentabilidade e até mesmo ultrapassar, aí na minha opinião, ele sim merece, né, essa taxa de performance. Mas vamos ver aqui então o portfólio do fundo. Temos aí que ele possui 97% alocados em imóveis, até porque estamos falando aqui de um fundo imobiliário de tijolo, né, do segmento aí de logística. Ele possui 5 imóveis, sendo esses imóveis 100% ocupados, ou seja, 0% de vacância, seja física ou financeira. Esses contratos são 100% atípicos, reajustados pelo IPCA e possui aí um contrato em média de aproximadamente 9 anos ainda para vencerem. Vamos ver aqui então quanto a gente precisa investir no GALG11 para que a gente consiga gerar esse efeito de cotas infinitas. Novamente, valor da cotação, os proventos estão aí, dividir por 12 para achar uma média mensal, seria necessário comprar 112 cotas, ou seja, um investimento de pouco mais de R$ 1.020. E aí temos aí uma projeção de dividendos de R$ 9,15 de forma mensal. E como atualmente ele está sendo negociado a R$ 9,12, temos novamente aquele efeito de cotas infinitas com o GALG11. Mas e se você quisesse gerar cotas infinitas com todos esses fundos imobiliários? Quanto você precisa investir? Vamos lá então, você precisa investir pouco mais de R$ 5.138. Conseguiria comprar 534 cotas e receberia aí, pelo menos a expectativa, R$ 58 de dividendo de forma mensal.
E claro, este vídeo é educacional e de forma alguma é recomendação de investimento. Mas me diz aí, o que você achou desses fundos imobiliários? Você possui algum em carteira? Comenta aí, eu gosto bastante dessa participação. Se você gostou do vídeo, não se esqueça, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo como esse. Fico por aqui e nos vemos no próximo.